Este é o programa Agronegócio e o assunto é estresse térmico em animais de plumagem, em especial de frangos. Sobre isso, entrevistei a médica veterinária Cibele Lourenço, ela que é representante técnica da Auster Nutrição Animal. A médica deu uma verdadeira aula sobre o assunto. De fato, as altas temperaturas ambientais estressam as aves, geram incômodos comportamentais e fisiológicos. E sim, muito prejuízo, muito dinheiro, muita grana vai para o ralo se os avicultores não tomarem os devidos cuidados. Vamos então acompanhar a entrevista que fizemos pelo Zoom. Com vocês, a médica veterinária Cibele Lourenço, e o assunto é estresse térmico na avicultura. Bom, coluna Agro e Negócio, eu estou aqui com a doutora Cibele Lourenço, né? A gente chama de doutora porque ela é médica veterinária e a nossa cultura é, então, endeusar, assim, os médicos veterinários são os nossos doutores. E doutora do agronegócio, né? Veterinária é uma função muito importante. E agora a gente vê nesse período de calor, os frangos principalmente, e esse é o assunto que nós vamos abordar aqui, passando um estresse térmico, né? Vamos dizer assim, muito calor. Doutora Cibele, o que a senhora orienta, né? Você orienta, desculpa, eu não vou te chamar de senhora, fica até falta de educação, né? Muita gente acha. O que você acha disso, do estresse térmico? Como que o produtor pode solucionar essa questão, por exemplo, né? Vocês que trabalham aí na Auster Nutrição Animal, né? Que é uma empresa gigante, também passa por nutrição, enfim, como que resolve essa situação do calor dentro da granja? Doutora Cibele, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Bom dia, Ricardo, bom dia a todos. Eu que agradeço pelo convite, né, de estar falando sobre esse assunto que, igual você comentou, é tão importante e tão comum no dia a dia de uma granja, né, na criação de frango. Eu falo assim que o estresse térmico, ele não tem uma ação apenas para ser resolvido. É um conjunto de ações, né, que a gente faz para minimizar esse efeito nas aves. Então, assim, são coisas simples até coisas assim mais complexas. Então, a gente começa falando sempre, né, do manejo, né, um manejo, o básico, né, o arroz com feijão bem feito, né, a limpeza, a higienização dos bebedouros, né, uma outra parte, assim, importantíssima é o investimento nas instalações, equipamentos e instalações, né, o uso de ventiladores, nebulizadores. Hoje em dia a gente tem os galpões, né? A gente tem galpão convencional, que é uma estrutura que é totalmente aberta, e a gente tem os aviários que são de pressão negativa, né? Que são os mais modernos. Então, esses aviários que são mais modernos, eles têm têm uma condição melhor de evitar, né, ou minimizar esse efeito de estresse térmico nas aves, porque ele tem mais recurso, né? Ele tem uma placa evaporativa, ele tem os exaustores, né, que substituem os ventiladores, por exemplo, de um galpão que é simples, que é um galpão convencional. Então, assim, hoje, né, a gente tem os recursos, eu falo que os recursos na parte de instalação são os principais para minimizar esse efeito do estresse, né, térmico nas aves. Então, muita gente fala assim, não, Cibele, mas eu não tenho condições de investir no meu aviário, né? O meu aviário é de 20 anos atrás. Então, assim, é lógico que a gente não vai investir tudo de uma vez. A gente vai priorizando as coisas que são mais importantes. Então, assim, eu estou com uma proporção de ventilador abaixo do recomendado, então eu vou começar a investir, né, nessa troca de ventilador, nesse aumento de ventilador. O que acontece, Ricardo? O frango que a gente cria hoje, ele não é o mesmo frango que, né, era criado há 20 anos atrás. Então, a exigência, né, nutricional, de níveis, de ambiência dessa ave, ela foi mudando. Então, hoje a ave ela é muito mais exigente do que no passado. Tanto que com 42 dias ela atinge aí 2.800, 3 quilos, dependendo, né, do tipo de criação.
Então, a gente tem que dar condições para essa ave expressar o máximo da genética dela. Então, a parte de estrutura e nutrição tem que ir acompanhando essa evolução da genética, né? Então, eu falo isso muito com os produtores, olha, não vai investir tudo de uma vez, vai fazendo uma coisa progressiva, vai colocando, pôs o ventilador, coloca o nebulizador, porque o ventilador e o nebulizador tem que estar sempre junto, né? Não adianta o nebulizador é aquele chuveirinho com a água, sabe? Que sai a água em cima das aves. E aí precisa do ventilador para poder fazer esse arraste dessa névoa de água que é aspergida sobre as aves. Esse nebulizador, então, assim, ele já é com essa aguinha que sai ali, esse vapor, vamos dizer, ele já tem uma regulagem de temperatura ou ele é uma água, vamos dizer, o vapor que sai da água com uma temperatura ambiente? Como que é isso? Já tem um processo ali de resfriação? Não, geralmente a gente não faz você fala assim, como se tivesse um equipamento para resfriar aquela água, né? O que a gente faz, geralmente, é colocar as caixas d'água em locais mais frescos, então a gente pede o pessoal para poder plantar, fazer um paisagismo ali ao redor dos aviários, para favorecer também um ambiente mais fresco, né? Tem criadores que colocam até sombrite sobre essas caixas d'água, tanto a caixa d'água de consumo, né, das aves, ingestão de água, quanto da nebulização. Então, essa água, né, ela fica na caixa d'água tampada, né, coberta, então, ou por vegetação, ou por estrutura, né, de telhado, depende aí da região, e aí essa água já fica numa temperatura ambiente ali agradável. Também tem muita gente que pega água de poço, né? A água do poço também geralmente tem uma temperatura mais agradável. Então, aí na hora que essa água ela entra dentro do aviário, ela é mais fria do que o que está ali dentro, né? Do que está ali da criação, porque a própria ave ali, ela está emitindo calor, a cama de frango também está emitindo calor, né? Então, aquela água entra, o ventilador, né, tá soprando aquele vento e a água diminui a temperatura e dá a sensação térmica melhor para aquelas aves que estão ali. Certo. Né? Então, você o nebulizador me falou ali importante. da questão da proporção. Aí a gente entra na matemática, né? Como que existe uma fórmula simples assim, vamos dizer, para a gente explicar aqui? Imagino que isso seja um assunto, né, para se tratar longamente. Mas é uma proporção de quantos frangos, a potência do ventilador, a questão do nebulizador, o tamanho, né? Qual a compactação de frangos na granja ideal, um distanciamento agora que é a palavra da moda, né? Mas como é que existe uma fórmula assim simples para a gente poder explicar assim rapidamente, digamos? Eu falo assim que tudo dentro de um aviário ele é dimensionado, né? Equipamento, comedouro, bebedouro, ventilador, tudo é dimensionado de acordo com a quantidade de aves, né, que vai ser colocado ali. Então, assim, não existe uma fórmula, né? Assim, X quantidade de aves, eu vou pôr X. Por quê? Depende muito dos equipamentos, igual você falou, né, de ventilador. Tem diferença de potência de motor, né? Tem uns que tem mais hélice, né? É mais completo, tem um motor, né, CV, que eles falam, maior, então a potência dele de arraste é maior, então você vai colocar ele num intervalo ali de 15 metros. Agora tem ventiladores que são mais antigos, né, que a gente vê muito em granja, que é aquele tufão, que ele dá aquela soprada, e às vezes você tem que colocar com um intervalo menor, a cada 10 metros você coloca um ventilador. Então, assim, a proporção de equipamento a gente pede para seguir a recomendação do fabricante, porque existe uma gama de empresas, eu falo que cada dia surge mais uma empresa de equipamentos, e eles vão fazendo alterações, né, mudanças, atualizações nos equipamentos. Então, sempre que for montar a granja, for fazer alguma troca de equipamento, buscar essa instrução com o representante do equipamento, a pessoa que estiver vendendo esse equipamento, que ele vai passar essa recomendação certinha, né? Então, assim, depois, se você quiser, eu posso te passar um material básico que o pessoal usa, mas, assim, eu falo que tem diferença, inclusive, de regiões. Por exemplo, eu estou aqui em Minas, né? No sul, as dimensões são diferentes, as densidades são diferentes. Depende também do tipo de aviário. O aviário climatizado, ele te permite trabalhar com uma densidade mais alta, porque você tem uma condição ambiental melhor,
né? Agora, um galpão convencional, você costuma trabalhar com uma redução na densidade, porque senão mais para frente, ali no final do lote, né, pode ter algumas complicações aí devido a espaço, né? Espaço e proporção de comedor e bebedouro. Então, isso varia muito, não tem uma regra, sabe? Não tem uma continha matemática. Doutora Cibele, a senhora falou que o frango, né, de 20 anos atrás não é o mesmo frango de hoje. E nisso nós estamos falando de aquecimento global. Isso, obviamente, que é uma das mutações que fez, né, o frango hoje ter mais calor, né? Não é o frango ter mais calor, pode dar a impressão que o planeta está mais quente, né? Com certeza, né? O efeito global, ele é geral, né? Então, assim, a gente pode perceber que as estações do ano, elas são completamente diferentes, né? Se comparado com o passado, né? Você tinha as estações mais bem definidas. Então, olha, você vê, nós estamos numa primavera, mas está um calor que está parecendo que estamos no verão, mas o verão ainda nem chegou, né? Então, assim, o frango, né? Ele evoluiu por uma necessidade de ganho zootécnico, né? Ganho de peso em um menor tempo, né? Numa escala produtiva para atingir, né, a demanda do mercado. E aí, em contrapartida, vem as questões climáticas, ambientais, que foram, né, se agravando. Então, por isso que eu falo que o investimento ali em nível né, de genética, de estrutura de aviário e nutrição, ele é muito importante, porque é uma tríade, um complementa o outro para a gente ter o melhor bem-estar ali da ave com o melhor resultado. Deixa eu pontuar aqui. A tríade, então, repita, por favor. A genética, né, o melhoramento genético que é feito nas aves, né, ao longo desses anos todos, que proporcionou, né, um melhor crescimento, né, com um menor tempo, né, de vida da ave, então se tornou mais eficiente aquele frango. A nutrição, né, porque a gente faz uma nutrição específica para cada fase de vida da ave, com os níveis de energia, de proteína, de aminoácidos que ele precisa naquela determinada fase. Então, é uma dieta bem específica. E o investimento nas instalações, que a gente fala que é a ambiência, né? Então, os três andam juntos para poder ter melhor resultado ao longo de vida da ave, né? Levando em consideração a ambiência, o bem-estar dessas aves. Então, são esses três aí que andam juntinhos, a gente não consegue separar. Muito bem, doutora Cibele Lourenço, médica veterinária da Auster Nutrição Animal, né? A Auster é uma gigante no setor. Que soluções a empresa especificamente oferece para o produtor de frango? Olha, a gente trabalha, né, assim, da seguinte forma, né? Além da nossa nutrição, né, a gente tem os nossos premix, a gente tem a nossa linha de enzimas, né, que são uns aditivos que ajudam a gente a ter melhor resultado ali na criação. A gente tem também as nossas consultorias técnicas que a gente faz, então, assim, é um suporte técnico, né, o tempo todo ali junto com o criador, né? Então, a gente tem a parte dos produtos, que eu te falei, a nutrição, ela é específica por fase, então, a fase inicial da ave, né, ela requer níveis nutricionais mais complexos, né, tá no início de vida ali da ave, e aí a gente faz um premix, né, que é o premix vitamínico mineral, que a gente fala, por fase. Então, tem a fase inicial, a fase de crescimento e a fase de abate, né, e nisso, dentro desse premix, a gente coloca, né, as vitaminas, os minerais, né, os aminoácidos, as enzimas que vão ajudar o animal a quebrar determinadas matérias-primas, vai contribuir na digestão, né, e metabolização dos nutrientes. A gente tem também os aditivos alternativos, que a gente sabe, né, Ricardo, que os medicamentos, com o passar, né, do tempo, estão sendo cada vez mais banidos, né, não está podendo ser utilizado por questão de resistência na linha humana. Então, a maioria das empresas hoje, né, já estão trabalhando com os alternativos, né? Então, é um óleo essencial, é um ácido orgânico, que a gente sabe que funciona, né? Que ajuda na questão da flora intestinal da ave. Então, a gente tem um ácido butírico, que é um ácido, né, protegido, é o Novirate C, que a gente chama, que é muito bom. A gente tem usado em bastante clientes na região, tendo um resultado satisfatório.
né? Ele ajuda no controle do pH intestinal, né, da ave. Então, ele promove um desequilíbrio ali do pH, favorecendo o crescimento da flora benéfica e eliminando aquela flora que é ruim, né? Aquele patógeno, aquele micro-organismo que é ruim para aquela ave. E, além disso, ele favorece o crescimento, né? Ele dá condições para o crescimento dos vilos, né? E enterócitos ali que fica na parede do intestino, né? A parede do intestino é como se fosse a minha mão aqui, ó, né? Tem os vilos que a gente chama, né? Que são umas vilosidades, né? Que é onde vai ser o local que vai ter a absorção dos nutrientes. Certo. Então, quanto maior a quantidade de vilos, melhor é a absorção de nutrientes daquele animal. Então, se você favorecer o ambiente intestinal, um ambiente saudável, o animal ele apresenta uma melhor absorção e ele vai apresentar um melhor resultado ali no final, né? Ele vai adoecer menos, ele vai morrer menos. Então, ele tem um controle, um equilíbrio ali do início ao fim da criação. Então, a gente tem o uso também das fitases, né, das carboidrases, que são as enzimas que facilitam aí a quebra, né, das fibras, né, de proteína, de carboidrato, que facilita a digestão do animal. E também uma outra alternativa que a gente usa, né, é a questão do, por exemplo, no período de verão, né, a gente usa geralmente uma fórmula para verão e uma fórmula para inverno. Porque a gente sabe, por exemplo, que no alimentação. verão... Então, estão falando de alimentação, né? De alimentação. Além daquela parte de estrutura, né, que a gente auxilia o integrado, o criador, aí eu estou focando mais agora na nutrição, né, que é o nosso foco principal. Sim. Então, a gente faz também o uso estratégico das formulações. Então, a gente faz uma formulação de verão e uma de inverno, né? Porque a gente sabe que o consumo das aves nesses períodos é diferente. Então, igual você comentou, o estresse térmico no verão ele é muito alto e o animal acaba comendo menos durante o dia, né? Porque ele está tão quente, ele está sentindo tanto calor que ele não consegue ir lá comer. Sim, porque o estômago, que tudo trabalha e vai esquentar ele ainda mais, né? Isso, porque quando ele come, ele tem um gasto, ele produz um calor para digerir aquele nutriente. Então, ele reduz o consumo. A máquina trabalha a 1000, né? Exatamente, trabalha a 1000. Então, ele reduz o consumo ali durante o dia, né? Para poder ter essa mantência, ter esse controle térmico dele interno e vai comer nas horas mais frescas do dia. Então, a gente costuma fazer uma ração, por exemplo, no verão, com um nível de energia maior, né? Porque a gente sabe que ele não vai comer durante o dia todo, né? Ele vai comer só uma parte do dia. E o pouco que ele comer ali durante aquele dia tem que ser o suficiente para manter ele durante todo o dia, né? Então, a gente faz esse uso estratégico. Já no inverno, que é um ambiente, né? Uma qualidade de ar mais tranquila, né? Um clima melhor, você tem uma ambiência melhor, o animal tende a consumir mais, então ele tende a comer o dia todo. Então, a gente já reduz essa energia, né, no inverno. Então, são algumas alternativas, algumas estratégias que a gente usa na nutrição, juntamente com a genética e com a parte de ambiência que eu comentei com você. Olha, muito obrigado pelas tuas palavras, foram bem esclarecedoras e motivantes, viu? Eu confesso que se eu tivesse 20 anos, não tivesse feito jornalismo, depois dessa entrevista, acho que eu ia fazer veterinária, porque muito empolgante esse assunto. Eu sou apaixonado, sou suspeita, Ricardo. Empolgante mesmo, eu gosto muito de bicho e de plantas e, enfim, os animais, né, são seres fantásticos. E agora, deixa eu fazer só uma analogia, só para a gente encerrar. Eu estive esses dias numa granja e fiquei literalmente com pena dos frangos, porque eles estavam muito próximos, né, no meu entendimento de jornalista leigo, né, que eu não sou veterinário e não trabalho com isso. Mas no meu visual, assim, que aquilo sabe, eu falei, poxa vida, fiquei com pena, vamos dizer assim, deles estarem tão perto. Existe uma distância, um distanciamento, como que é essa compactação do frango na granja? Me dá uma impressão que eles não conseguiam nem se mexer direito, sabe?
A densidade, né, a gente calcula ela pelo tamanho do aviário, né? Então, você pega a altura, né, versus o comprimento, largura e comprimento, e aí você faz o dimensionamento da quantidade de aves que cabe ali naquele aviário. Então, por exemplo, aqui na região, né, nos galpões aí, convencionais, o pessoal costuma trabalhar com uma densidade aí de 13, 14 aves por metro quadrado. Aí, por exemplo, já um galpão climatizado, que foi o que eu comentei com você, que é o fechado, né, que tem uma climatização mais controlada, o pessoal costuma trabalhar com uma densidade de 18 aves por metro quadrado. Então, assim, essas densidades são normais, mas para quem nunca viu, né, não tem o conhecimento, fica achando muito, porque à medida que a ave vai crescendo, né, ela vai ocupando um espaço maior. Né? Então, esse cálculo a gente faz baseado nessa ave já mais velha. E aí, assim, a gente olha o frango é aquela bolinha branca, cheia de pena, né? E você fala, nossa, tá todo mundo apertado, né? Mas a densidade, ela é calculada de acordo com a quantidade de aves ali mesmo. Então, é proporcional. Então, aquilo ali não tá fora, né, do normal, né? Assim, é dentro do esperado. Eu até vi o vídeo que você me mandou. Eu imagino que aquele aviário é um aviário, né, convencional. E ele deve estar trabalhando nessa densidade de 13 a 14 aves por metro quadrado, né? Então, assim, assusta de início, mas é uma proporção que a gente trabalha aceitável de acordo com todos os equipamentos que a gente coloca dentro do aviário, né? Então, assim, eu não sei se você teve a oportunidade de olhar nessa granja que você visitou, se tinha a ficha de mortalidade, como que estava essa mortalidade, como que estava esse consumo de ração, porque a gente usa outras formas para analisar se está tudo ok ou não. Além do aspecto, né, visual da ave, que a ave fala muito para a gente usa as outras referências de consumo, de mortalidade, de medicação, como que tá, para nos dar referência se está tudo ok ou não. Você entendeu? Então, assim, é impressionante, mas é o aceitável de acordo com as recomendações dos equipamentos. Então, fica tranquilo que tá tudo bem, né? Eu falo que é porque o calor é demais e a ave fica ofegante mesmo, né? Ela tenta controlar isso, né? Criar um equilíbrio ali de zona térmica para ele. Agora, eu não gostaria de encerrar, mas a gente tem que encerrar por causa do tempo. Esses dias a gente entrevistou o CEO da Corim Agricultura e Meio Ambiente, né? Que é uma empresa que trabalha de uma forma diferenciada, digamos assim, que eles chamam dos princípios da agricultura natural, né? Eu tive a oportunidade, a honra, como estou falando aqui com você, também lá de conversar com o Luiz Dematê, ele que é CEO da Corim Agricultura e Meio Ambiente. Qual que é a grande diferença de uma granja tradicional, que os frangos estão ali, de uma granja que, assim, a minha vontade de leigo foi soltar os frangos, deixar eles soltos no pasto, mas são 400 mil frangos, não dá. Eu também tenho essa consciência, né? E acredito que quem está assistindo aqui também deva ter essa consciência, né? Mas qual que é a diferença básica de uma granja dessa com 400 mil frangos, uma densidade de 13, né, como você falou, por metro quadrado, em média, de um outro sistema? Existe um outro sistema onde os frangos estariam mais livres, digamos assim? Eu precisaria, então, de uma larga fazenda para eu ter eles soltos? Ou isso é uma loucura minha, um devaneio de pseudo-ambientalista, vamos dizer assim? Não, a gente sempre é perguntado disso, né? Porque a maioria da produção hoje, né, é voltada para uma otimização da produção, uma escala de produção alta, né? Então, você tem uma quantidade alta ali de animal por metro quadrado, visando, né, uma quantidade X de quilos por metro quadrado, e é lógico que você tem outras formas de trabalho com uma densidade menor. Então, por exemplo, eu tenho aqui na região, né, empresas que trabalham com densidade de 10 aves por metro quadrado. Mas aí é o que você falou, ele vai exigir uma maior quantidade de, né, granja ou de território para poder chegar naquele volume que ele estava acostumado a trabalhar. Então, você trabalha com um aviário, né, com um espaço maior, né, uma densidade menor, mas você, em vez de gastar 10 aviários, você vai ter que gastar 20 para produzir a mesma quantidade de aves.
né? Então, isso tudo depende muito da política da empresa, né? Do qual mercado você quer atingir. Igual nós temos também a criação, né, de frangos caipira. E aí, igual você comentou, é uma parte criada dentro do aviário, né, dos galpões e uma parte fora. Então, o animal ele não fica 100% do dia dentro do galpão, né? Tem um determinado período do dia que eles abrem uma portinha, ele sai para o lado de fora e fica pastejando, né? Então, aí você vai ter que fazer outras alterações, né? Além de ambiência, né, de estrutura, você monta um piquete, né, acessório ali ao galpão, você também vai fazer algumas mudanças nutricionais, né? Porque esse animal, ele tem um outro estilo de vida, ele vai requerer outros níveis nutricionais, então, assim, tem que fazer essa adequação. Então, hoje, o que as empresas fazem, né? Ela atinge um mercado de volume, né? Que é um mercado de alta produtividade, e um mercado, né, que procura o orgânico, né? Que procura o caipira. Então, assim, eu vejo que a grande dificuldade de transformar toda a produção hoje em caipira, num sistema extensivo, aberto, é igual você falou, é a questão do volume, são muitas aves. Não? Então, você ia precisar de um território muito grande para poder fazer com que toda essa criação seja, né, fosse solta. Então, para mim, hoje, assim, que eu vejo é a questão mesmo desse volume, dessa demanda que é grande, né? A carne de frango, ela é muito consumida no Brasil e fora do Brasil. É um questionamento que eu faço, de fato, com os ambientalistas, porque é muito bonito, né? Você imaginar isso, assim, um frango solto, correndo, escutando música clássica, num pasto para ele correr o dia inteiro, um campo de futebol para ele. Mas quando a gente fala em alimentar a China, né, não dá, né? Eu não posso ter um campo de futebol para pôr frango, né? E assim também eu não consigo plantar soja no meio da floresta para encher um navio de soja, né, e colher com uma tesoura. Não dá. É muito bonito, muito interessante. Eu gostaria de ter uma solução, que o planeta encontrasse uma solução ambiental, vamos dizer, de estresse térmico, para evitar o estresse térmico do frango, ou para plantar soja junto com a floresta, mas o gargalo está aí, né? Como alimentar a China, como alimentar o Brasil, né? Como, enfim, tudo isso. Doutora, me desculpe encerrar a entrevista, doutora Cibele Lourenço. Olha, foi muito esclarecedora, muito obrigado. Gostaria muito de voltar a conversar com você em outra ocasião. Tem mais outras perguntas e a gente que não é do ramo totalmente assim, não fez o curso de medicina veterinária, gostaria de ficar lhe ouvindo longamente. E se a senhora quiser, nós fazemos uma outra entrevista numa outra ocasião. Muito obrigado, parabéns aí pela sua posição na Auster Nutrição Animal, uma empresa que é uma referência, a gente tem, né, consideração, sabe do trabalho que vocês fazem. Muito obrigado, bom trabalho, tchau, tchau, até mais. Obrigada, Ricardo, obrigada a todos, boa semana aí. Igualmente. Joalheria Espaço Aliança, joias finas em ouro e diamantes. Confeccionamos peças exclusivas. Ligue e peça seu orçamento. Nosso WhatsApp é 48 99 854 1386. Joalheria Espaço Aliança, o requinte e o bom gosto em joias em ouro. É isso aí, este é o programa Agroenegócio da TV Vila Velha, das Sensações Web Rádio de Blumenau e do portal The Real Times, na nossa versão em inglês para o mundo, além de todas as redes sociais da internet. De fato, foi empolgante a entrevista com a médica veterinária Cibele Lourenço. A Auster Nutrição Animal está muito bem servida em termos profissionais. Fica aqui registrado o nosso muito obrigado em nome dos granjeiros que nos acompanham. E como eu disse, a gente chega a ter pena dos frangos com tanto calor. Mas, além disso, o problema dói no bolso dos criadores. E olhem só os dados econômicos. Segundo a Auster, para termos uma pequena ideia do rombo e do prejuízo que o estresse térmico pode causar,
Nos Estados Unidos, as perdas econômicas devido ao estresse térmico variam de 128 milhões de dólares a 165 milhões de dólares anualmente. Pois bem, no Brasil os números não são diferentes, ou seja, podemos chegar à casa do bilhão de reais por ano de prejuízos. Por isso vale a pena prestar atenção nesse assunto.